E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ah, meu Deus do céu, pouca coisa me dá tanta alegria e prazer do que ver especulador arrogante se lascando. Esse vídeo aqui valeu por dezenas de horas de leitura de relatório e é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E aí a gente vai ver algumas partes que eu separei aqui e aí a gente vai dar vários pitacos, vários pitacos. 47 segundos, eu não lembro o que aconteceu, vamos ver. Vamos escutar o que os especialistas têm a dizer. Funcionando, até que você chega no ponto de que a próxima ponte não é tão produtiva quanto a anterior, a próxima fábrica já não é tão produtiva como a fábrica anterior, e você chega num ponto de retornos marginais decrescentes, e aquele modelo, no momento ou outro, termina, porque o que você fez durante todo esse processo. A primeira padaria do bairro vai vender pão pra cacete, a segunda padaria vai vender menos pão e vai derrubar a venda da primeira padaria. E se você abrir a 25ª padaria, quem abriu a 35ª paleteria mexicana no shopping em 2010, você sabe do que eu tô falando. Foi tentar cercear o consumo interno para jogar toda Ele tá dizendo que a China cerceia o consumo interno. a capacidade financeira na capacidade fabril e na capacidade de infraestrutura. E aí ele está dizendo que todo o dinheiro do país ele está sendo usado em infraestrutura, que vai chegar uma hora que não vai ter mais infraestrutura para fazer, e fábrica de roupinha da Shein, que vai chegar uma hora que ninguém vai mais querer comprar. É assim que termina, e você nunca consegue transferir isso para consumo. Na verdade, esse modelo, se você parar para pensar, é os Estados Unidos da década de 30 também. A gente fala que Nunca consegue transferir isso para consumo. Então, a gente tem crescimento do consumo em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Aí eu tô com preguiça de procurar depois de 2018, mas porque tem depois de 2018 a gente entra na internet deles e vê. Isso daqui é estilo de vida chinês, e aí você vê que é um estilo de vida pretty much consumista, né? Então o cara tá falando que o estilo de vida é você morar no campo, é fazer arte, ter uns pet caro. Isso daqui são os carros. Consumo interno, uma bosta. E aí você olha o que os youtubers estão fazendo de vídeo a respeito dos carros que eles dirigem, por onde eles passeiam, como estão as lojas, como que você ganha dinheiro a revender o carro, qual o carro elétrico mais melhor de bom, onde que os caras estão colocando os carrinhos para correr e se divertir. Eu não sei se você já comprou um carro para dar um rolê em Interlagos ali, mas os caras estão fazendo muito parecido. Você pode dizer que isso daqui é tudo propaganda comunista e que não está acontecendo, então tudo bem. O consumo interno pode ser o quê? Comida. Então você tem alguns geradores de conteúdo mostrando como que se come na China, o que se come, quanto que se paga, receitas, lugares, comidas típicas regionais, competições de quem come mais, de quem produz mais com que material, e não é como se acabasse porque você tem páginas e páginas e páginas disso. E depois a gente pode ver tecnologia, quando a gente vê no que os chineses estão gastando o seu dinheirinho, você vê que o nosso sonho é comprar as coisas do AliExpress da China e aparentemente eles também estão comprando um monte de coisa da China. Isso daqui eu acho que responde um pouco sobre a parte do. E a China nunca vai ter consumo interno e isso nunca vai crescer. Vamos ver o que a gente tem para comentar em 5h40. Nossa, eu fiquei bastante tempo sem encontrar nada para falar. Vamos ver. sofreram bastante. A China é um país em que cresce, nos números oficiais, 5% real por ano. E o número que você vê na bolsa de lucro nominal é zero de crescimento em 10 anos. Alguma coisa está errada, concorda comigo? Alguma coisa está errada porque você está tentando usar Fibonacci numa cultura diferente da tua. E o que acontece é, lucro nominal eu pego tudo que eu recebi e tiro tudo que eu gastei, e aí pago imposto, pago depreciação, amortização, dívida, juro, e aí me sobra lá o lucro. E aí eu posso distribuir isso para acionista, que é o que o Brasil faz, é o que os Estados Unidos faz, ou eu posso simplesmente reinvestir. Então, se eu tenho que o meu crescimento e o meu desenvolvimento é despesa, então eu vou zerar de lucro. E a China é um péssimo lugar para se investir, justamente porque eles não estão pagando lucro para acionista, porque eles querem que as pessoas trabalhem para ganhar dinheiro e não vivam de rentista sanguessuga da bolsa. E todo o dinheiro que é gerado pelas empresas vai ser usado no desenvolvimento de alguma outra coisa. E assim, eu particularmente acho isso bom. Eu acho todo mundo tem que ter aposentadoria, todo mundo tem que pensar como que vai ganhar dinheiro quando ficar velho, mas se as empresas estiverem
crescendo, se desenvolvendo. E se a sociedade estiver enriquecendo quando eu estiver velho, eu viro mendigo e vai ter um monte de gente que vai ter riqueza para compartilhar comigo e eu sobrevivo. Agora, se eu for o único rentista e a economia estiver desolada, como está acontecendo com o país da Europa, com o país dos Estados Unidos, eu posso ser um entre os vários bilionários e ninguém está acordando cedo para fazer pão e não tem o que ser comprado. Eu prefiro ser um mendigo no país rico do que ser um bilionário numa terra desolada onde não há nada para se comprar. Isso é um gosto particular mesmo, pode querer outra coisa, não tem problema. Você pode falar assim, se eu for bilionário, eu mudo de país, e aí eu vou para outro lugar, e aí você vai para outro lugar, e lá também uma coisa. Tem que pensar nisso. Esbarrou no geopolítico. Igualzinho a Rússia. A Rússia não esbarrou no geopolítico, a China esbarrou no geopolítico. Assim, olha, aqui não. Porque você não faz nada no mundo em semicondutor que não seja americano. As pessoas dizem erroneamente que quem faz os semicondutores é a TSMC. Sim, ela fabrica os semicondutores. Mas tudo é tecnologia americana. Das máquinas, do design, do software que faz o design, é tudo tecnologia americana. Sem tecnologia americana você não faz nada. Então, o que o cara tá dizendo, basicamente, e me desculpem ser chulo desse jeito, mas o que ele tá me dizendo, basicamente, o cara tá passando no peitinho, tá beijando o pescoço, tá transando, tá engravidando, mas a esposa é minha. Então, você se fudeu, porque você não tem nada. É assim, como eu tô fazendo design e eu tô entregando na sua mão para você ir lá e fazer, como eu sou arquiteto da obra, eu tô dizendo que pedreiro não tem valor nenhum. Só que o pedreiro, ele sabe fazer a casa e o arquiteto não. E aí, vamos lá, todo o dinheiro da China, que todo o lucro das empresas, ele não está sendo revertido como desenvolvimento e isso gera despesa para a empresa. É mais fácil você trabalhar no desenvolvimento e no aprimoramento de semicondutores de um negócio que você já está fazendo porque o cara está te dando uma receita ou de um negócio que você sabe a receita, mas nunca fez. O que eu estou querendo dizer se eu baixo uma receita na internet, eu desenvolvi, eu estou sendo banal aqui. Se eu desenvolvo uma receita na internet e mando para o Zé que trabalha no restaurante e ele trabalha 5 dias por semana no restaurante, fazendo as receitas que eu passo para ele, quem é que provavelmente pode pensar numa variável de receita e no aprimoramento de receita? Eu que fiz a receita uma vez, ou ele que está fazendo essa receita todo dia. E quem pode testar e errar mais no aprimoramento dessa tecnologia que foi alcançada? É isso que você tem que pensar. Você é o marido da esposa. Sim, só que ela está transando com outro cara. Não literalmente, eu estou falando, né? 8:03. seguinte, o teu core, você não consegue andar no momento, porque o próprio te quebrou. Tá? O teu core não consegue andar porque você teve que atacar custo de saúde, custo de educação. Tá? As crianças jogando muito videogame, que você atacou também, acabou atacando as empresas de tecnologia via esse mecanismo. Isso é importante de dizer, porque o TikTok na China, você pode usar 3 horas por dia só até as 10 da noite se você for um adolescente. E o que viraliza na China não é reboladinha sensual. O que viraliza na China não é besteirol. O que viraliza é conteúdo edificante, estimulante, que te faz pensar e que te insere na comunidade. Porque o algoritmo é artificialmente feito não para dar dinheiro para o sponsor, para o patrocinador, não para enriquecer o engajador da reboladinha mais gostosa. Você ganha pontos de popularidade, você ganha um score social nesses aplicativos. Então, meia hora de TikTok para um brasileiro não é a mesma coisa que meia hora de TikTok para um chinês. Eles têm o tempo de uso de videogame limitado, e você pode achar que o país é comunista, que ele não respeita a liberdade da criança poder ficar no videogame. Eu queria muito que se eu morresse, a Lana não fosse permitida jogar mais de 3 horas de videogame por dia até ela concluir os estudos dela, porque eu sei o estrago que isso pode fazer no desenvolvimento e na socialização de uma criança. E o que você tenta fazer ao redor para expandir, o mundo diz, olha, aqui não. Enquanto você está vendendo blusinha, eu compro as blusinhas. Mas semicondutor e carros, coisas que são importantes para a Alemanha, por exemplo, na economia dela, para os Estados Unidos, na economia dele, não, querido, aqui você não cruza. Então, essa daqui é a Great Wall. Essa notícia aqui está dizendo que... essa notícia é de 2024. As vendas da Great Wall na China caíram 8,7%, fazendo com que o mercado americano se tornasse o maior mercado
para essa montadora. É isso que eu estou lendo aqui. Become the automaker's biggest market for the first time in more than a decade. Sim. Como as vendas da China, da Great Wall, caíram, porque tem outras concorrentes ascendendo, o mercado americano, por consequência, se tornou o maior para Great Wall no mundo. Tem Great Wall no Brasil? Pergunta. Então, o mundo está comprando carro da China? É uma pergunta a se fazer. Sabe que está em conflito geopolítico. O que ela espera agora para chegar? Donald Trump. Vamos supor que o Trump chegue. Tá? Tarifas, 10% de tarifas em tudo. Vai aumentar a tarifa para um lado e para o outro. Sim, e tem um livro muito interessante aqui que, por favor, não seja Kindle Unlimited. Por favor, não seja Kindle Unlimited. Por favor, não seja. Aqui, ó. A guerra China versus Estados Unidos. Esse livro é maravilhoso porque ele mostra que houve uma guerra de taxação e a China, para não perder mercado, ela simplesmente se submeteu a toda a taxação. Ou seja, por que o Lula ele levantou a taxação? Porque houve um estudo, né? Houve um estudo de mercado interno, mas os Estados Unidos já fez isso com a China e a China falou, tudo bem, para mim é melhor que você suba essa barreira aí, porque eu vou conseguindo poder e vai chegar uma hora que eu vou ditar, porque quem tem a oferta também é muito poderoso. E um dia, se eu quiser, eu baixo, mas enquanto não baixa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me especializar cada vez mais, eu tenho que otimizar cada vez mais processos, mas como eu estou fazendo em escala, para mim está saindo muito barato. Fazer um lápis é muito caro, mas fazer 1 milhão de lápis é mais barato, porque você rateia o custo da fábrica de lápis por 1 milhão de unidades. E se o Brasil tem 220 milhões de pessoas e cada um comprar um lápis, em um ano, vão ser 220 milhões de lápis. E se o mundo inteiro está comprando lápis e eu estou vendendo 1 bilhão de lápis, o custo unitário rateado vai ser irrisório. Então, tudo bem, você pode taxar e você pode lucrar, porque um dia, se eu quiser te negar o lucro da taxação, eu faço isso. Eu falo, então não vem mais, foda-se. E aí o Brasil, para esquentar o motor, para começar a gerar lápis com a eficiência que a China faz, vai demorar muito e aí Não é vai bom ser para ruim a China. para O que todo a China mundo. tem que fazer? Tem que fazer um bolsão de segurança, igual a Rússia fez. A China tem que A China está fazendo estoque de arroz para 10 anos, ela está se preparando para uma guerra há muito tempo. passar por um processo em que ela reduz o crescimento econômico dela, para que ela forme um bolsão Arroz para 10 anos para 1,4 bilhões de pessoas é arroz para caralho. de segurança para que ela possa passar por esse processo geopolítico. Que não vai ser fácil. Não vai demorar um ano, não vai demorar 2 anos, vai demorar uma década. Ah, mas daí quebra no meio do caminho? Não, não acho que não quebra, mas eu vou dizer o seguinte: com relação ao que acontece no meio do caminho, você tem que viver igual a Bíblia, igual Tá. Apelou para a Bíblia, fodeu. Vamos aqui. buscando redenção. O interessante é que Raskolnikov comete o crime dizendo basicamente que algumas pessoas podem cometer crimes. Porque algumas pessoas são superiores. Coisa meio de Nietzsche, assim, né? Elas são superiores, elas podem cometer crime. Napoleão matava, por que Napoleão matava podia matar? Porque ele era grande. Então Raskolnikov também pensava que ele era grande, ou que poderia ser grande. E a China pensou também. A China pensou que era acima de tudo. Né? Tinha essa inevitabilidade que a China ia passar os Estados Unidos. Hoje em dia você olha para os números e já vê que não. Vai ser muito difícil para a China passar os Estados Unidos. Primeiro por Meu Deus, cara. Esse cara tá me ajudando a fazer conteúdo. Eu não vou chamar. Não vou dar motivo pro cara me processar. Vamos explicar. Ele tá falando de crime a castigo. Vamos voltar aqui. era grande, ou que poderia ser grande. E a China pensou também. A China comete o crime, mas vai demorar. O Brasil demorou uma década perdido e até hoje não se achou. O Japão demorou mais de uma década, até hoje não se achou completamente. Tá? Não sei se a Rússia vai se encontrar novamente. Os Estados Unidos só se recuperou 20 anos depois, com a Segunda Guerra Mundial. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas por isso que é crime. Por que é crime e castigo? Porque crime e castigo é obra de Dostoiévski. Em nome de Dostoiévski, Raskolnikov comete um crime e passa o livro buscando redenção. Interessante que Raskolnikov comete o crime dizendo basicamente que algumas pessoas podem cometer crimes. Porque algumas pessoas são superiores. Coisa meio de Nietzsche, assim, né? Elas são superiores, elas podem cometer crime. Napoleão matava, por que Napoleão matava podia matar? Porque ele era grande. Então Raskolnikov também pensava que ele era grande, ou que poderia ser grande. E a China pensou também. A China pensou que era acima de tudo. Né? Tinha essa inevitabilidade que a China ia passar os Estados Unidos, e hoje em dia você olha para os números e já vê que não. Vai ser muito difícil para a China passar os Estados Unidos, primeiro por população, né? Porque entra no declínio. Segundo, porque quando você olha essas dinâmicas econômicas, não fica... Tem tanta camada de falta de inteligência que é difícil até desmembrar esse argumento, porque... Meu Deus, Deus. Vamos lá, vamos começar por onde a gente começa. A China não está preocupada com PIB, ela está preocupada com o controle de mercado.
Ela quer que o Oriente Médio queira vender petróleo para ela em yuan porque gosta dela e porque não aguenta mais exploração europeia, americana e russa. Ela não está preocupada se ela está tendo o maior lucro nominal, se ela está tendo o maior lucro contábil. Ela quer que você compre dela e não de outra pessoa, por enquanto. Eu amo esse livro que ele menciona. Esse livro é grandiosíssimo. Ele tem lições preciosíssimas e escutar isso, que uma pessoa teve a moral de ler esse livro e entender isso que ele entendeu, é doloroso, doloroso, doloroso. Vocês assistiram aquele Parasita, aquele seriado coreano em que os caras moram no esgoto e aí o cara no final ele vai lá e mata o chefe dele? Ele era motorista, ele tá vestido de índio, se humilhando, passando aquela vergonha. Ele sabe que ele tem apelido, que falam que ele fede, afinal de contas ele mora no esgoto. E aí você vai ser o bandido, porque você vai ser o índio, porque o cowboy vai te matar, e eu tô te pagando, cala a boca aí, e faz o que eu tô mandando. E aí o cara vai lá e mata o chefe dele. Esse livro majestoso de Dostoiévski, e assim, tem um cara chamado Vassoler na internet, e vocês precisam conhecer esse professor. Ele é um canal tipo o meu. Ele faz pretensão minha dizer que o conteúdo meu parece com o dele. É um professor especializado em Rússia, literatura, história, economia, política, tudo. O cara é uma enciclopédia. Eu tenho muito orgulho dele ser de São Bernardo e a gente tem mais ou menos a mesma idade. Poderia ter sido meu amigo, a gente podia ter brincado junto na rua. O cara é simplesmente muito foda e ele fala dessa obra. Ele já deu palestras na Casa do Saber. Ele é uma pessoa extremamente culta. E Vassoler se você colocar Vassoler, você vai achar ele. Eu não lembro dos primeiros nomes porque eu não lembro o nome de ninguém. Ele discorre brilhantemente sobre isso e vai falar dessa obra de maneira muito mais profunda do que eu. Mas o que... Inclusive, ele ensina você a pronunciar Dostoiévski, que eu não sei pronunciar o nome do cara. O Dostoiévski, através desse livro, ele cria um personagem que mostra para você que um palestino ele pode matar um israelense e assumir as consequências disso. Então, o que e assim, se eu falo isso na internet, vocês se chocam, me cancelam e nunca mais falam comigo. Mas o ato do Hamas, ele é previsto por um russo que escreve uma obra-prima de um cara que é tão humilhado por uma agiota, ele é tão humilhado por uma agiota, ele é tão humilhado por uma agiota. A agiota compra um artigo de família, que é uma relíquia para ele, por moedas, porque ele precisa comprar uma sopa para comer e precisa tomar um remédio para sobreviver. E aí ele fala, esse mundo ele é tão injusto, mas tão injusto que tem pessoas que causam tanto sofrimento para outras pessoas que eu posso ir lá e matá-la. E ele escreve um artigo na universidade dele e ele fala, a morte é justificável e quem comete o crime deve assumir a culpa e arcar com as consequências daquilo que a sociedade achar cabível, mas o ato de tomar a iniciativa de matar o outro é justificável. Então, ele não mata a agiota porque ele foi impulsivo, porque ele é um assassino, porque ele é um bandido. Completo. A moral dele, na cabeça dele, é perfeitamente justificável. Matando essa velha, eu vou estar protegendo um monte de outras pessoas do mal que ela me causou, porque ela causa esse mesmo mal para outras pessoas. A dívida de um monte de gente que vive humilhada vai morrer junto com essa velha, e eu pago as minhas dívidas com a sociedade. Eu não vou fugir a responsabilidade de ter matado. Então, embora ele não se entregue de início e ele tente estender a sua liberdade a todo custo, ele quando investigado, não se recusa a pagar o preço do crime que ele cometeu. Qualquer vídeo que você assista falando dessa obra, resumindo essa obra, é um sacrilégio que você faz com uma obra-prima da literatura mundial. Recomendo. Crime e Castigo, Crime and Punishment, Dostoiévski. Mas escutem o Vassoler falando sobre esse livro, não eu, tá? Simples de ver uma equação que a China, em algum momento, em qualquer momento... Então, ele reduz
toda a tese do protagonista de Crime e Castigo a egocentrismo, a egolatria, a arrogância, e ele diz que a China é arrogante. Basicamente é isso que ele tá falando. E tá tudo bem, a opinião do cara, vamos respeitar. Eu respeito vocês que defendem Lula, Bolsonaro, por que eu vou respeitar o cara que acha que o protagonista de Crime e Castigo é ególatra? Puta que me pariu, viu? A gente tava olhando e dizendo assim, cara, o preço do minério de ferro não cai, né? Cara, por que esse preço do minério de ferro não cai? Aí a gente resolveu estudar o negócio, olha, entra aí nesses números, vamos descobrir o que tá acontecendo com o minério de ferro. E a verdade é o seguinte, cara, você vê como é que a coisa é louca, né? Você sabe que desligar o forno é difícil pra caramba, tá? Prestem atenção nisso. Não, não, não. Abra um bloco de nota e digitem isso em caps, assim. Você sabe que desligar um forno é caro, é difícil pra caramba. Digitem isso. Olhem que é embasada a argumentação do cara. Vamos voltar nesses pedaços. E a verdade é o seguinte, cara, você vê como é que a coisa é louca, né? Você sabe que desligar o forno é difícil pra caramba, tá? Eu só me lembro de desligar o forno aqui quando teve Covid. E a coisa ficou realmente feia que desligaram o autoforno aqui no Brasil, se eu não me engano. Mas desligar o autoforno é muito difícil. E daí, o problema é o seguinte da China, a demografia é terrível chinesa em todos os aspectos. Falta mulher. Né? Falta mulher em idade de casamento. Você imagina um monte de homem sem emprego, né? 25% A gente tá falando do minério de ferro. de desemprego entre homens jovens, você imagina o desespero que não é, você não tem emprego, não tem perspectiva de casamento, né? E tá na China ali sob controle rígido social. Então, Não parece o André falando, mas os caras mataram os caras de casa ali pra economizar porque a bala era muito cara e você. Não, 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 o cara quer manter o cara empregado, não vai desligar o autoforno, mas não pode, não tem para que usar o aço, porque grande parte, na verdade, era usado na indústria de construção, que já caiu aí substancialmente do topo. Então o que o cara faz? Começar a exportar para um monte de país de segunda linha, né? Segunda linha que eu digo, um monte de país secundário, enfiando aço nos caras, e dumping aço. Dumping aço, enfiando aço nos caras. A China tá enfiando aço nos caras. A China tá enfiando aço nos Estados Unidos e na Europa. Vou falar disso daqui, de enfiar o aço nos caras. De acordo com o argumento dele, a China não para de comprar aço porque ela não pode desligar o forno. Porque se ela desligar o forno, ela vai desempregar o cara que opera o forno. E como no comunismo e no socialismo é tudo irracional, então eles não têm o que fazer com todo o aço que eles fazem, então eles vendem a qualquer preço aí. O que aconteceu? Você tem a Gerdau. A Gerdau lá exporta minério de ferro. E em 2020, esses caras estavam falando, a China vai cair, a China vai cair, o modelo econômico da China não se sustenta porque eles vão parar de comprar minério porque não tem mais o que fazer, não tem mais para onde crescer. E essas são as ações da Gerdau. Quem vendeu porque tinha certeza absoluta. Quem seguiu a diquinha dos caras que falaram venda Gerdau porque a China não tem mais o que fazer com minério de ferro, meio que se lascou, vendeu por 11 e agora que caiu tá 20 porque bateu 25. Isso tem a ver com o preço do aço, que em 2010 você teve um boom econômico chinês. Em 2015, o preço das commodities despenca porque a atividade industrial da China ela colapsa, porque ali sim eles tiveram uma crise de correção. E aí a coisa começa a crescer cada vez mais. E aí, numa recuperação de Covid em que a economia da China desacelera, os caras começam a comprar que nem louco e você não sabe que porra que tá acontecendo. Aí você fala, os caras são doidos, eles não têm que fazer com esse ferro, eles estão dumping, eles estão vendendo mais caro do que eles compram para ferrar com a concorrência. Então é isso. Como eles não querem que ninguém faça aço, eles estão comprando minério de ferro e vendendo a preço de sucata, a preço de lixo, tomando prejuízo porque eles não querem ter concorrência no forno, porque eles querem garantir o emprego do cara no forno. E... Gente, se a China fosse estúpida desse jeito, os Estados Unidos não estavam passando perrengue que estava passando e a Rússia não estava ganhando essa guerra. O que acontece é que nós temos um projeto chamado Belt and Road. Belt and Road. Belt and Road. Aqui. Belt and Road é a reconstrução da Rota da Seda, é um plano que vai interligar comercialmente por terra e por mar todos os países relevantes do mundo que perdeu a Guerra Fria, que perdeu a Guerra do Petróleo do começo da década de 90. Todos esses países serão reconstruídos e a intenção é que até a Europa se beneficie disso, todo mundo menos os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ser aquele cara que
ficou tacando terror em todo mundo e depois ficou de fora do grupinho. O que, que é o Belt and Road? Você precisa construir estrada que passe todo, que atravesse todo o continente asiático e europeu. A Eurásia, os caras querem construir ferrovia, estrada, porto, que conecte tudo isso daqui. Eu me pergunto, dá para você fazer ferrovia e dá para você fazer trem para ligar toda essa área aqui sem aço? Então, a China está chegando para esses países aqui e estão falando, tadinho você, você leva muita bomba, você, eu ajudar você. Eu construí pista de trem aqui, você, e toma dinheiro, faz você do jeito que você quer. E, e grande parte está vindo através de investimento, e aí a China ela não precisa chegar e falar, toma o dinheiro, compra dos Estados Unidos. Ela fala, toma dinheiro para você contratar mão de obra, e aqui está a matéria-prima, aqui está o material para você fazer. É claro que você vai me pagar depois que isso daqui estiver pronto. Toma todo esse aço aqui, constrói toda essa ferrovia, a hora que a ferrovia ficar pronta, você me dá a comissão da passagem disso daqui, você deixa a minha carga passar de graça ou a tarifas mais baixas, e você me paga um percentual do lucro que essa infraestrutura aqui gerar. O cara que está no Irã, o Mustafa, que não consegue receber as 3 aulas que eu fiz com ele, porque o Irã é sancionado pelos Estados Unidos e ele tem que ir até a Turquia para receber lá $30. Eu quero que você pense se esse país vai falar, não, eu não vou aceitar essa ferrovia que você está querendo colocar aqui na minha terra, porque você é chinês e China é comunista. Isso daqui é a nata do capitalismo. É para aí que está indo o, o aço. É por isso que o preço do aço não cai. É por isso que a Gerdau. Eu não estou mandando você comprar esse negócio aqui, porque eu não estudei a empresa. Você pode comprar isso daqui pode explicar amanhã, então não seja otário. Mas a China vai continuar investindo nisso ainda por um bom tempo, e é por isso que o preço do minério de ferro não está caindo. E o que acontece? Aqui atrás, quando as pessoas falaram certeza que o preço do minério vai cair porque a atividade industrial da China vai despencar, o que elas fizeram? Elas falaram venda Gerdau sem ter. Porque se você vender sem ter, lá na frente o preço vai despencar tanto, então você ganha, você embolsa 11 agora, aí lá na frente você paga um jurinho pelo dinheiro que você pegou emprestado, você vende por 11 agora. Desculpa, eu confundi as coisas aqui. Se você vender por R$ 11, você embolsa esse dinheiro, coloca no Tesouro Direto, deixa guardado lá. O dia que a Gerdau cair, você compra por $5, por R$ 5, e devolve a ação que você pediu emprestado. Então, peça emprestado a ação agora, venda, embolse 11, porque lá na frente você vai conseguir comprar por 5 e aí você devolve, você embolsou 5 e 6. Entendeu? Vou explicar de novo. Vende aqui, quer dizer, pega 1 milhão de ações emprestadas e vende essas ações. Por quanto você tem de dinheiro? 12.170.000 reais. Guarda esse dinheiro no Tesouro Direto a IPCA mais 6. O que vai acontecer? Lá na frente a Gerdau vai despencar. Por quê? Porque a China não vai ter mais necessidade de comprar minério de ferro. As vendas da Gerdau vão despencar, o lucro dela vai cair e aí o valor dela no mercado vai despencar. Aí o que acontece? Quando despencar, você não está com 12 milhões no bolso e devendo 1 milhão de ações? Quando cair para R$ 5, você pega 5 milhões e compra 1 milhão de ações e devolve as ações que você pediu emprestado. Você embolsou 7 milhões de reais. O cara que seguiu essa call do cara do canal da diquinha dele, ele embolsou 12 milhões e agora ele tem que devolver 20, porque ele precisa comprar 1 milhão de ações para devolver 1 milhão de ações que ele pegou emprestado. E aí a culpa é da China. Esses arrombados. Mas tem uma explicação. Tem uma explicação. O preço só não caiu porque os caras não desligam o forno. Por quê? Porque se desligar o forno, que derrete o minério de ferro para fazer aço com o estanque, vai desempregar o cara que trabalha no forno. E é difícil desligar um forno. É difícil desligar o forno. É por isso que os caras não param de comprar e não param de vender barato. Porque eles estão fazendo dumping para eliminar a concorrência. Essa é a leitura do especialista de mercado em China. Tá acabando, tá acabando. Eu vou tentar ser mais breve. É que eu me empolgo, gente. Em cima daqueles bancos. Não, é um ato de fé.
tá? Você comprar equity chinesa. Então bota a equity chinesa pro lado. Aí pro Brasil, cara, nós que vamos comprar menos soja, nós que vamos comprar menos milho. Eu acho que o Brasil vai... eu acho que a China, pro Brasil, pra China afetar o Brasil, a China tem que ser um desastre. Eu não acho que a China vai ser um desastre. Eu acho que a China simplesmente é um modelo ex-growth. É um modelo que seus melhores dias estão por trás dele e vai ter que ser reinventado com o tempo. Por exemplo, carro elétrico, a gente acertou até o vendido em Tesla, a gente errou o comprado na BYD. Mas por que A gente acertou a vendida em Tesla. Então, eles venderam Tesla porque sabiam que o preço ia cair, depois compraram e devolveram. Mas aí eles compraram da BYD e falaram assim, essa empresa vai disparar. E, cara, muita gente fez isso e a China, ela foi genial nisso, ela fodeu os especuladores. a gente errou o comprado da BYD? Porque a gente não esperava que a overcapacity, né, que a sobrecapacidade fosse tão grande. E, cara, os caras enfiaram a mão numa proporção tão grande que você começou a jogar preço para baixo. Por que a Tesla tá do jeito que tá? Porque o preço começou a cair, porque tem sobreoferta. Então, até na indústria de ponta chinesa, que seria o carro elétrico, tá difícil de investir. O que ele está dizendo, e olha, como investidor, isso daqui é uma merda. Eu concordo que para investidores isso aqui é uma merda. Mas como cidadão do planeta, eu quero que você pense muito bem nesse argumento aqui. O que ele está falando? A Tesla é tipo Apple. A Tesla é tão caro, mas tão caro, mas tão caro, que você compra não só porque o carro anda e ele é elétrico, é porque é chique, é Tesla, é caro. É igual um colar de diamante. Não é qualquer um que tem. Então você vai em qualquer lugar e todo mundo fala, meu Deus, o cara tem Tesla, porque ele fica na rua porque acaba a bateria. E ok. E eles compraram BYD esperando que fosse valorizar. Só que aí a BYD ela começou a fazer muito carro, gastar muito para desenvolver e começou a vender barato esses carros. E aí tirou o valor simbólico do carro. Porque um Vision Pro vendido por $35.000, o cara ele quer aparecer na rua parecendo um retardado com aquele negócio, porque para todo mundo saber que ele tem $35.000. Mas se o Vision Pro ele custasse R$100 e todo mundo andasse com um, esse cara que pagou 35 mil, ele ia falar, não vou usar esse negócio não, porque todo mundo usa e parece um bando de retardado, tudo igual. Então, quando ele diz que a BYD sacaneou porque colocou uma sobre-oferta, porque teve uma super capacidade, ele desmonta o argumento da maioria das pessoas que falam sobre carro elétrico, que é uma furada, porque não dá para fazer carro elétrico para todo mundo. Eles surpreenderam com uma super capacidade de geração de carro, e eles fizeram tanto carro elétrico que o preço baixou. Aí não dá para ter a lucratividade que eles especularam, que eles achariam que ia ter. Aí, se for desse jeito, vai se foder, eu saio desse negócio. Então, na China a gente vive o seguinte, a gente vive o nosso mal de cada dia. A gente olha cada dia, cada ativo, a gente sabe... Ok. Esse ato de fé, o que ele está querendo dizer com ato de fé? No mercado brasileiro e no americano, se você tem dinheiro suficiente, você paga consultoria. Essa consultoria, às vezes, vem com informação privilegiada. E os caras te falam quais são os projetos que tendem a dar certo, quais são os riscos, o que tende a dar errado. Isso não é ilegal, para vocês terem ideia. Então, quando você entra, se você tiver dinheiro, você compra influência, você compra informação, e aí você sabe se você está investindo numa coisa boa ou não. E mesmo assim, ainda tem CEO de Americanas, ainda tem CEO de IRB, que destrói o valor para o acionista, mas ele vende informação privilegiada para o cara que compra na hora certa, vende na hora certa, ele sabe ganhar com a movimentação. O que ele está dizendo? Na China, você tem que dar um salto de fé, ou seja, todo o dinheiro do mundo não é suficiente para você comprar informação privilegiada e especular ali internamente. É isso que ele está dizendo. Então, mais uma vez, ponto para os chineses, parabéns por eles estarem conseguindo proteger o país e a população deles do imenso poder de automultiplicação do capital. Nossa, Fausto, como você é comunista? Não, cara. A gente tem que salvar o comunismo de especulação desenfreada. É isso que a gente tem que fazer. A minha parte favorita desse vídeo, ela vem agora. E aí dá vontade dá vontade de... Por mais que isso dê gatilho em vocês, dá vontade de abraçar o Xi Jinping e de escutar essa parte aqui que eu vou falar agora. mercado por juros subsidiados do governo, dentro agora com juros 5. Isso, lógico que é a mão do governo nas taxas, mas parte disso é que quando um empréstimo de juros, vamos dizer, 10 defaulta, o governo troca isso dentro do banco pelo mesmo empréstimo, só que agora com juros 5, e com uma garantia governamental em cima disso. Então, quando você vai olhando tempo depois de tempo, você está trocando dívida de juros mais altos, que eram a mercado, por juros subsidiados do governo dentro daquilo, para que aquilo não defalte. O governo não deixa defaultar, mas dá para o banco um juros muito menor. Então, gradualmente, a NIM do banco vai sendo contraída dentro desse processo. Mas está longe de acabar, tá? Cara, tá o esquece. E tá longe de acabar, isso me deixa
com um coraçãozinho mais quente ainda. O que acontece? Você comprou um apartamento. E aí você vai pagar uma taxa de 6% ao ano, se você der muita sorte. Aí você tá sem dinheiro. E aí você não paga a prestação. E aí essa taxa de 6% ao ano, ela vai correr juros sobre juros, você vai pagar uns 10% ao ano aí de juro composto, vai chegar uma hora que você vai perder o seu apartamento ou vai ter que entregar alguma garantia. E esse mercado é muito lucrativo. Então, não só os bancos, mas a iniciativa privada né, a agiotagem lá, linhas de crédito, ela está tentando encontrar os caras que se enforquem, não ao ponto de quebrar, mas quem se enforque, por exemplo, o Nubank, quando ele te vende crédito, quando ele te dá crédito, ele quer que você fique uns 2 meses sem conseguir pagar a fatura. Por quê? Porque aí você vai tentar negociar, ele não vai perdoar o juro, e aí você não quer o seu nome sujo, você não quer aquela bola de neve de juro correndo, e aí você vai pagar 8%, 12%, 14% ao mês, e isso é maravilhoso. Quando o tomador de empréstimo, ele defaulta. O que é default? É quando ele não paga, quando ele não tem grana para pagar. O juro, ele sobe absurdamente porque ele tem que pagar um juro além daquele que foi acordado inicialmente. E isso faz com que pessoas físicas cheguem à falência, faz com que empresas cheguem à falência, faz com que empregos sejam tirados do mercado. E aí o que acontece? Ele está dizendo que quando as pessoas não têm dinheiro para pagar, o governo ele vai lá, estuda a empresa, vê se ela tem condições de recuperação, aí ela vai no banco e fala assim, eu tô dando aval para essa empresa aqui, então como diminui o risco, porque se ele não te pagar, eu vou te pagar, eu quero uma taxa de juro menor. Imagina, e assim, essa situação é completamente hipotética porque a gente está falando de empresas, a gente não está falando de pessoa física, e eu vou te dar um exemplo de pessoa física. Imagina que você e a sua namorada casam e compram um apartamento. Somando a sua renda com a dela, dá para pagar o apartamento, dá para pagar os boletos, dá para vocês viajarem no final de ano, dá para vocês viverem felizes. Vocês estão pagando 6% ou 7% ao ano de juro de um financiamento imobiliário. Aí ela engravida e aí ela perde o emprego porque ela era atleta, sei lá. E aí você se lascou. E aí você não tem dinheiro para pagar o apartamento. E aí você fala, meu Deus, eu vou pegar a Enza e eu vou ter que morar com ela na rua porque eu não vou poder pagar meu apartamento e não tá dando para pagar. Eu vou ter que fazer um chá de bebê, vou ter que começar a vender brigadeiro porque não tá dando. Aí você explica pro governo o seguinte, eu trabalho em TI, ela também trabalha em TI, ela é atleta, mas ela também tem qualificação de TI, agora ela não pode trabalhar, mas quando eu tiver o filho, a mãe dela vai fazer questão de tomar conta do netinho. Olha aqui, ó, como a avó tá louca para tomar conta do netinho. Assim que vencer a licença maternidade, ela volta a trabalhar e eu volto a ter a renda que eu tinha. Eu preciso de um respiro aí de uns 2 anos. E aí o governo fala, você tem potencial, sua esposa tem potencial, a sua mãe tá bem de saúde, ela vai cuidar do netinho mesmo. Então tá bom, eu vou lá no cara do financiamento imobiliário, eu vou lá na Caixa e vou falar, escuta, baixa a taxa de juros desse cara para a parcela dele ficar mais barato, porque se a parcela dele ficar mais barato, ele consegue pagar, e se ele consegue pagar agora, daqui 2 anos, a esposa dele começa a trabalhar e ele termina de pagar essa dívida aí. A China está fazendo isso para empresas que ela está estudando e ela está participando o Estado está participando do risco. Isso é perigosíssimo, porque se a avaliação desse risco for ruim, o país inteiro quebra. Mas se a avaliação do risco for boa, quem a China está prejudicando? O especulador, o cara que está emprestando dinheiro como agiota e recebendo o juro do cara que pediu emprestado. Mas pro país, isso é maravilhoso, porque a empresa que não está tendo condições de pagar o juro, ela vai pagar menos juro e vai ter mais dinheiro para injetar no capital de giro, na melhoria de qualidade, no aprimoramento do produto, na melhoria do serviço, e aí ela pode ter as vendas alavancadas e depois ela pode voltar a pagar normalmente a dívida que ela tinha. Para o emprestador, isso é horroroso. Para o país, isso é maravilhoso. China está de parabéns. E o governo chinês rouba banco. E, cara, quem rouba banco merece. Eu não vou falar aqui porque vocês vão falar que eu sou bandido. Eu acho que. A Rússia vai ter o próprio carnaval. Então. Daí você olha a situação chinesa. Depende de comida de fora, depende de energia de fora, depende de tudo do exterior. Você acha que o cara vai entrar numa loucura dessa? Olha só, o Putin, cara, o cara é ex-KGB. O cara é duro na queda, duro de matar.
Tá? Mas quase já mataram o cara ali. Olha só, ele estava bem, os oligarcas estavam bem da vida, viajando de arte pelo mundo, comprando clube de futebol, comprando metade de longe, estava todo mundo feliz. Aí o cara resolveu invadir a Ucrânia. Porra, os oligarcas perderam iate, perderam o clube de futebol, perderam tudo, tá todo mundo. O pessoal deve estar Mas ganharam uma economia pujante que está importando um monte da China, vendendo material e desenvolvendo internamente, e a indústria bélica está gerando emprego e está fazendo as pessoas terem dinheiro para consumir os produtos industrializados que eles estão comprando da China à medida em que eles começam a desenvolver a indústria interna deles no embalo da indústria alimentícia para geração de produtos industrializados. Está horrível para a Rússia e o mundo. chateado. A única coisa Está horrível o mundo, a vida para a Rússia. Eu falei tudo errado. que pode derrubar o Partido Comunista Chinês é uma guerra mal sucedida. Eles não vão invadir Taiwan por isso. Eles vão fazer aquela coisa de chinês, igual fizeram com Hong Kong. Então, ele está dizendo que se a China invadir Taiwan, ela pode perder, deixar de ser a China. E, na verdade, a China não vai invadir Taiwan porque ela perde na narrativa de ser o Jungkook que não invade ninguém. E ela não vai invadir Taiwan porque ela não precisa, porque Taiwan naturalmente vai gravitacionar para o mundo novo que se forma, para essa que vocês conspiracionistas gostam de chamar de nova ordem mundial. Taiwan não vai ser atacada porque não precisa ser atacada. Me devolve Hong Kong aí. Não, não, mas pô, me devolve. Ficaram ali anos, cara, 100 anos esperando Hong Kong de volta até que Hong Kong voltou. Eu vou fazer a mesma coisa com o Taiwan. Aqui Meu Deus, cara, é uma. Não, não vou chamar o cara de desonesto porque vai que é ignorância. Hong Kong foi conquistado quando a Inglaterra imperialista era forte demais para a China combater. A China estava completamente humilhada. Por quê? Porque a, a Inglaterra tinha uma marinha extremamente forte, tinha militares extremamente fortes, estava forçando o chinês a comprar ópio e não havia nada que a China pudesse fazer para se defender, porque eles simplesmente tinham que se humilhar, porque eles sabiam que se eles entrassem em guerra não daria certo, tanto que eles entraram na guerra do ópio e não deu certo. Hong Kong foi uma cidade inglesa dentro da China e eles tiveram que engolir isso. Esse é um centro chinês, defende os interesses. Não, esse é um centro inglês, defende os interesses ingleses e age de acordo com as mecânicas, com a política, com as regras da Inglaterra. Então, Hong Kong está dentro do nosso território, mas é uma cidade inglesa. E como ela recebia ajuda da Inglaterra, quando na China as pessoas passavam fome porque o país estava inteiro desestruturado, a vida em Hong Kong era muito melhor do que em todo o resto do país. O que acontece hoje? Hoje, Hong Kong voltou a ser China. E lá, como eles ainda têm muita resistência e como eles acham, tais quais os israelenses, o povo de Hong Kong se acha superior ao povo da mainland e acha que eles são os tops da tecnologia porque eles são europeus e fazem intercâmbio, a Hong Kong está ficando obsoleta no rolê. E tá ficando aquela vergonha alheia daquele cara que já tá ultrapassado, mas ainda se sente bam, bam, bam. Esse é o clima entre eles. Mas não há belicidade. Existe muita gente que não quer ser China ali dentro por uma enorme propaganda ocidental, mas não há o que eles possam fazer. Só que, diferente de palestinos, eles não estão sendo massacrados e mortos. Eles estão sendo simplesmente coagidos a aceitar que agora eles são China e não mais Inglaterra. Taiwan é diferente. Taiwan é um baita do centro tecnológico, consegue fazer tecnologias que a China ainda não consegue fazer, mas o maior mercado para Taiwan hoje é a própria China, e essa derrocada, esse ir para o brejo da Europa e dos Estados Unidos, vai fazer com que Taiwan naturalmente deixe de querer brigar com a China e queira cooperar com ela. A diplomacia tem muito mais a ganhar, porque são dois países extremamente fortes belicamente. Agora, se Taiwan um dia pode fazer uma gracinha para arrancar ainda mais recursos dos Estados Unidos e da Europa, e para, no fundo, simplesmente se apropriar de um monte de coisa que ela vai usar do lado da China, aí eu não sei. Aí é arrogância minha achar que os caras vão fazer um negócio só porque eu acho que dá para fazer, que seria engraçado de assistir. aquilo ali, cara, o que acontece? Nos próximos 10 anos a gente vai tirar a indústria de semicondutores de lá gradualmente, trazer isso de volta para o Ocidente. Então, os próximos 10, 15 anos vão ser isso. Tirar a TSMC de lá e levar a TSMC de volta para a Europa, para os Estados Unidos, principalmente para os Estados Unidos. No momento que você. Então, se você levar a fábrica de chip de Taiwan para a Europa, vai ser tão caro produzir isso na Europa
que aquilo que a gente compra por R$ 100 aqui vai custar R$ 500. E aí por R$ 500 a gente não vai comprar. Aí sabe quem que vai fazer um genérico na China? A China. E aí você vai comprar da China, que vai ter uma marca diferente. Aí vai ser o tênis Mike, vai ser o Polystation. E aí você vai falar, não, por 100 conto eu fico com isso daqui mesmo, foda-se. 18 e 17, pelo amor de Deus, acaba, tô cansado de falar. Responder essa pergunta básica, como é que você vai invadir Taiwan se você tiver sanções à China, a China quebra no outro dia, você para o processo econômico chinês. A Rússia não, a Rússia tinha petróleo, a Rússia tinha diesel, a Rússia não tem só petróleo, tem capacidade de refino, tem diesel, a Rússia é autossuficiente de alimento, ela pode andar. O mundo, na verdade, se colocou de joelhos para a Rússia, o petróleo russo nunca deixou de sair da Rússia. O mundo teve que se ajoelhar à Rússia e dizer assim, cara, não, eu não posso ver sem teu petróleo, eu vou botar sanção, mas é para inglês ver. O petróleo vai continuar andando. Não vai, cara, a China não vai fazer isso. Respondi as tuas perguntas, querido. Então, vamos lá. A China está completamente na mão de Taiwan, e se Taiwan sancionar a China não vai para frente. É isso? Quem sobrevive no mundo sem a China? Hoje. Porque se toda a industrialização da China for puxada para o Brasil, eu não vou ter dinheiro para comprar esses produtos no volume que eu compro. E aí vai ser um baita de um investimento para industrializar o país para vender para ninguém. Porque, modéstia à parte, se eu não tiver dinheiro para comprar, então grande parte da população também não vai ter. Né? Ah, enfim, isso machuca os meus ouvidos. Vamos pro 20.0. E tudo voltou para baixo. E agora a gente começa a ver de novo um pouco essa leitura de que pode ter uma reação por conta dos estímulos infinitos do governo chinês, enfim. E a gente começa a ver aquela virada de chave ali de alguns gestores lá de fora, começando a colocar o pezinho de novo em China, mas é tudo aquele dinheiro que entra e amanhã tá de Eu já volta comprei, na estopei conta. China 3 vezes. É todo aquele dinheiro que entra e sai. Então, vamos lá. Eu não falo que o Brasil te proíbe de gerar riqueza porque é um patrimonialismo oligárquico nojento. Então, você compra TIM, Oi, claro. Você tem uma dessas aí, Vivo, 4. E aí vai estar sempre entre as 4. Você tem que acertar o cavalo. Mas você sabe que não vai ter uma quinta grande ameaça. Você não tem uma variabilidade muito grande. Então, se você compra meu Deus, esqueci o nome das energéticas. Se você compra Itaúsa, se você compra Copel, se você compra uma dessas transmissoras, geradoras, de distribuidoras de energia, você sabe que no seu bairro a Itaúsa ela não vai começar a competir com a Sergipal, Eletro Sergipe. Você sabe que não vai spawnar uma outra concorrente que vai vender energia mais barata. Então todo brasileiro se fode, porque poderia muito bem aparecer uma empresa de energia vendendo energia mais barata e você poderia ter a opção de comprar dela. Mas os governos, todos os partidos que já passaram pelo poder, e todas as câmaras e todos os senados, eles falaram: olha, se a gente não promete a exclusividade para eles, quem é que vai ter coragem de investir no Brasil? Então, como a gente precisa de distribuição de energia, a gente vai dar exclusividade, porque aí o cara investe. E às vezes o próprio Estado investe, mas aí depois privatiza. Por quê? Para acabar com a corrupção. E aí o cara, ele compra Itaúsa, não é Itaúsa, a outra, Taesa, uma vez na vida. Ele compra Copel uma vez na vida. Ele vai receber dividendos constantes o resto da vida sabendo que ninguém vai entrar com competição. Então, o que ele está falando é que a China dá golpe neles, porque como que a China faz? Gestores lá de fora, começando a colocar o pezinho de novo em China, mas é tudo aquele dinheiro que entra e cura de que pode ter uma reação por conta dos estímulos infinitos Estímulos infinitos podem querer fazer você investir aqui, aí você compra ações da companhia de distribuição de energia, e aí você vai lucrar dividendos, só que aí quando você vê, apareceu uma outra empresa que também está fazendo a mesma coisa e que está jogando o preço lá para baixo, aí toda aquela projeção de lucro que você fez, você perdeu, e aí você se lascou, e está horrível para o investidor. Se está horrível para o investidor, mas o investimento está acontecendo, é porque está saindo bom para o país. Para alguém está sendo bom. do governo chinês, enfim. E a gente começa a ver
aquela virada de chave ali de alguns gestores lá de fora, começando a colocar o pezinho de novo em China, mas é tudo aquele dinheiro que entra e amanhã tá de Eu já volta comprei, na estopei conta. China 3 vezes. Já comprei e estopei China 3 vezes, né? E eu coloquei aqui como dor de corno. Já comprei e estopei a China 3 vezes Nos últimos 3 meses. nos últimos 3 meses. O que é estopar? Estopar é assim, imagina, eu ganhei dinheiro com aquela Braskem lá, né? Eu comprei a 17 e falei, cara, eu acho que esse negócio vai bater uns 20 e eu consegui vender a 21 e saí. Feliz da vida, porque a minha transação, ela durou 2 dias, assim. Em 2 dias eu vi 17 virando 21,50 e saí feliz pra caralho. O que é estopar? Estopar é, eu tô comprando por 17, mas pode acontecer de não subir, pode acontecer de cair. Então, se cair, eu não vou ficar abraçado com esse papel até esse papel chegar na lama. Então, eu vou comprar por 17, mas eu vou estopar em 16. Porque se bater 16, eu prefiro vender por 16 do que continuar abraçado nesse papel e ele cair infinito e não voltar nunca mais. Isso é estopar. Então, você compra com stop loss. Você compra um papel por 10 achando que ele vai bater 20, e aí você estopa em 9, porque se você perder, você perde no máximo 10% da sua aposta. O que ele está falando é que ele já comprou e estopou China 3 vezes nos últimos 3 meses. Uma vez por mês ele foi lá e comprou alguma coisa achando que ia subir e caiu e ele perdeu dinheiro. Ou seja, o cara está fazendo um podcast para dizer que você tem que comprar Apple e Nvidia. Não que ele tenha falado Nvidia, mas ele defende muito a Apple. E ele está falando para você se manter longe das empresas chinesas quando, na verdade, ele compra. Olha que interessante, né? Olha como o podcast pode ser traiçoeiro com uma pessoa que acha que ninguém está prestando atenção e que quem assiste é só deslumbrado, que segue as diquinhas e paga o conteúdo premium. Lógico que eu quero um rally. Quem é que não quer um rally? Quem não quer? Quem é que não quer um rally? Quem é que não quer uma Nvidia? E aí, o que está acontecendo é que a China não tem Nvidia. Você não entra com 100 e sai com 200 da noite pro dia sem ter deixado nada pro país, só porque você especulou a fé dos caras. Isso não é uma prática fácil, não é facilmente, entre aspas, acontecível no mercado chinês. Quem não quer, cara? Eu quero. Ativo amassado, se for rallyar, eu tô doido pra que eu ali. Mas, infelizmente, estopei 3 vezes. É verdade. E vem numa É dinâmica uma dor de corno, né? Dá uma dosinha assim, estopei 3 vezes por dia. Percebe que tem alguma coisa que tá disfuncional nessa cadeia mesmo, né? Alguma coisa muito, vamos dizer, que atravanca mesmo a economia por lá. Então, eu quero voltar nessa parte. Tem alguma coisa que tá disfuncional, né? O ano passado, né? Atrasado, já vem numa dinâmica muito ruim, né? Então, assim, você percebe que tem alguma coisa que tá disfuncional nessa cadeia mesmo, né? Alguma coisa não é essa parte. China, né? Pega lá o lítio que a gente tá falando. Pega lá o lítio. Lógico que eu quero um rally. Quem é que não quer um rally? Quem não quer? Quem não quer, cara? Eu quero. Ativo amassado, se for rallyar, eu tô doido pra que eu ali. Mas, infelizmente, estopei 3 vezes. Se fudir 3 vezes. É verdade. E é muito legal também, porque se você pega as commodities principais, elas anteciparam até essa dinâmica ruim de China, né? Pega lá o lítio, que a gente tá falando de carro elétrico. O lítio desabou um absurdo. O ano passado, né? Atrasado. Já vem numa dinâmica muito ruim, né? Então, olha que interessante. E olha o quanto é foda você estar num país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, em que só você praticamente está desenvolvendo. Porque a Tesla, ela está desenvolvendo e ela precisa de lítio numa quantidade muito pequena, porque ela está fazendo carro só para magnata. E a China, quando você fala assim, nossa, eles vão querer vender carro pro povão, inclusive a BYD está vendendo carro muito barato, então o que vai acontecer? O preço do lítio vai disparar. Então vamos comprar lítio, porque aí depois a gente vende para os chineses. Então eu vou fazer contrato em cima de contrato, comprando um monte de lítio, e aí eu vou segurar, e aí eu vou tacar o preço lá em cima. E se o cara quiser comprar de mim, ele compra, se ele não quiser, ele não compra. E aí o cara fica segurando lítio lá e a China não compra nada. Aí você fala, caralho, vem cá, o seu arrombado. Escuta aqui, eu comprei um monte de lítio, não tem aquele cara que comprou um monte de banana lá com o dinheiro do PC para revender as bananas e ter mais dinheiro para comprar uma placa melhor? Escuta aqui, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, comprei tudo de lítio e agora você tem que comprar de mim. E você tem que comprar mais caro porque eu tenho que lucrar em cima de você. Porque, caralho, eu sou investidor profissional aqui, eu tô com um negócio de lítio. E aí a China fala, não tô afim de comprar não. Ô, seu arrombado, mas você tem a BYD, você tá fazendo carro elétrico, você tá fazendo um monte de carro, tanto que o preço da ação caiu porque por esse preço que você tá vendendo o carro, a empresa não vai dar o lucro que a gente achava que ia dar. Então você tem que estar desesperado para comprar lítio agora e eu tô com lítio aqui para te vender porque eu comprei.
compra, seu arrombado. E ele fala, não, tá de boa, não precisa não. Porque um país que tem 10 anos de arroz para a população de 1,4 bilhões de pessoas, tem quanto de lítio guardado? E tem quanto de minério de ferro guardado? Né? Aí esse cara vem aqui e me pergunta assim, por que o preço do minério de ferro não cai se a atividade econômica da China está caindo e o PIB da China está caindo? Se o PIB está alto, se o PIB está baixo, o preço do minério tem que estar tá baixo também? Por que esses caras estão produzindo pouco e estão comprando muito? Porque eles estão fazendo Belt and Road e porque eles estão fazendo imensos estoques. E por que o preço do lítio não sobe agora que eles estão produzindo carro? Porque muito provavelmente eles estão produzindo com o lítio que eles compraram ao longo das últimas 2 décadas. E a China está olhando pro estoque de lítio desse cara e está falando para esse preço aí eu não quero não. O dia que baixar o preço eu compro. Não, eu compro lá quando eu quero. E você fala, porra, mas aí eu vou ter que estopar porque tá precisando desse dinheiro para pagar meus boletos mês que vem? Se você baixar preço, eu compro. A China tá um osso duro para especulador roer. E os Estados Unidos? Ai, meu Deus do céu. Para entender o quanto os Estados Unidos é frágil para o lobby, para a indústria, leiam esse livro aqui, Sal, Açúcar e Gordura. Você vê que um país que deixa a população inteira obeso para dar lucro para as empresas alimentícias e que tem congressos e políticos que sofrem pressão lobista de ex-indústrias tabagistas que agora são a indústria do docinho, se os caras não estão conseguindo se defender de quem está os deixando gordo, você acha que esses caras conseguem se proteger da previsibilidade e dos projetos de longo prazo? Porque a China está fazendo projetos para 100 anos. Esse Belt and Road aqui é infraestrutura para mais de 100 anos se o planeta existir ainda. Isso daqui é investimento para ser colhido para o resto da eternidade. E os Estados Unidos não. Os Estados Unidos está sacrificando relações públicas com o Brasil para o Trump ganhar a eleição. Porque os lobistas, o país permite que lobista compre conflitos internacionais simplesmente para um determinado lobby ajudar na eleição de um cara que vai ficar no poder por 4 anos. Os Estados Unidos já perdeu a guerra e eu tenho argumentos.